Irmãos e irmãs queridas, de fato, hoje estamos na última aula da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. E você que apreciou, que participou, que divulgou, que você seja agraciado com tudo aquilo que a Escola Bíblica Dominical, a Palavra de Deus, tem te ensinado. E nesta última aula eu queria trazer um tema de grande relevância e não poderia ser diferente. Falar de gratidão, mas falar de uma forma mais pontual, falar do poder da gratidão. Poder da gratidão. A palavra de Deus é cheia de poderes. O poder da oração, o poder da fé, o poder da esperança, o poder do amor. E hoje nós vamos falar do poder da gratidão. Neste ano tão complexo, para alguns tão difícil, como ser agradecido? Como expressar a gratidão a Deus por um ano com tantos desafios? Quero te dizer que a gratidão tem um poder imensurável, um poder que muda situações. E eu quero ler com vocês os Salmos 105, do versículo 1 ao versículo 5, para nós começarmos a compreender o poder da gratidão. Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como águia. Olha que salmos tremendo. Bendiga minha alma ao Senhor, que eu seja agradecido ao Senhor. E aí a primeira pergunta, mas o que é gratidão? Muitas pessoas acham que gratidão é dizer muito obrigado. Mas a verdadeira gratidão vai além de eu simplesmente dizer muito obrigado. A gratidão tem muito mais a acrescentar na nossa vida. E como apreciar o que ela representa no dia a dia. Qual a importância dos pequenos gestos e da contemplação da vida? A gratidão tem este poder. O poder manifesto da gratidão é estar ou em ser grato. E aí vem uma outra pergunta. O que é ser grato? O que é estar nesse estado de gratidão? É a prática de viver em paz na sua totalidade, ou seja, espiritual, emocional e física. É a manifestação da importância dos pequenos gestos com relação à vida, com relação à contemplação dele. O seu estado espiritual, o seu estado físico, o seu estado emocional nesta caminhada de gratidão do dia a dia. E como a gente pode, de fato, compreender e entender que isso é uma realidade? Até a ciência diz que a gratidão tem uma manifestação de vida. A neurociência, que é uma parte da ciência, nos informa que quando somos gratos, o nosso cérebro cria alguns neurotransmissores que são chamados de dopamina e ocitocina. A dopamina e a ocitocina. Esses neurotransmissores são poderosos agentes em nosso organismo, pois eles são responsáveis pelos sentimentos que nos lançam para cima, ou seja, que nos dá vida, como alegria, amor, otimismo e autoestima. Presta atenção, alegria, amor, otimismo e autoestima. Esses neurotransmissores também diminuem a ansiedade e provocam o que provoca o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar emocional e o nosso bem-estar espiritual.
Isso a ciência diz. Ou seja, a prática da gratidão gera esses benefícios. E também nós podemos trazer no contexto cristão, seria um milagre. A gratidão verdadeiramente faz milagres. E como entender isso? A ciência já nos informa que quando eu sou grato, eu gero neurotransmissores que me lançam para a vida, que me lançam para o alto. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Nesta manhã, eu quero que vocês compreendam que a palavra de Deus, com relação ao poder da gratidão, tem pontos e elementos fantásticos. Como caminhar, como entender estes milagres que o poder da gratidão gera em nossa vida. Primeiro, o poder da gratidão tem o poder de alegrar o coração do Pai. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o texto diz bem assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nada agrada mais a Deus do que um coração grato. A vontade de Deus é que, em meio a todas as circunstâncias, e olha que em 2020 nós estamos vivendo grandes circunstâncias, nós demos graça. Tem um corinho que eu gosto de cantar muito, que eu aprendi com 7 anos de idade. Esta paz. E esta paz, ela vai falar bem assim. O corinho que muda a minha situação de vida é quando eu entendo ele, é que nas circunstâncias eu não olho para ela, mas eu olho para o amor de Cristo. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe seu amor, sim, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe seu amor, sim, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Quer dizer, as ações de graças me geram paz. E isso alegra o coração do Pai. É tão interessante, pois Deus é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Olha só, parece para alguns que não é tão razoável estar dando graças a Deus por qualquer situação. Parece meio esquisito. Mas é aí que está o segredo. Porque quando eu agradeço, até pelas lutas, até pelas dificuldades, eu me torno dependente de Deus. E é aí que está o segredo. É exatamente esta a vontade de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 20, diz bem assim: dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é só dar graças a Deus pela abastança, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu estou conquistando, por aquilo que está se aproximando, que eu estou angariando, mas é também pelas faltas, pelas dificuldades, pelo sorriso de uma criança, pelo um pássaro que canta, pelo amanhecer, pelo anoitecer, pela chuva que cai, pelo sol que nasce. É dar graças a Deus. Isso alegra o coração do Pai. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento do poder da gratidão é mudar as circunstâncias, ou seja, a mudança de circunstância. A gratidão tem esse poder de mudar as circunstâncias. A palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará o teu caminho, as tuas veredas. A única maneira de sermos gratos por tudo é reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias. Continuo falando, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Isso vai te gerar paz, isso vai te gerar alegria, isso vai te dar motivação e propósito para você alcançar os objetivos aqui na Terra. Veja bem, o reconhecimento em nossos caminhos é a gente observar o que Deus de fato
está fazendo conosco. Muitas pessoas não conseguem observar isso. E isso é um poder fantástico. Tem uma história verídica da palavra de Deus, João, capítulo 6, versículo 41, que é aquele momento onde Jesus está para alimentar milhares e milhares de pessoas, né? 5 pães e 2 peixinhos. E no versículo 11, especificamente, Jesus faz uma oração. Eu não sei como eu e você faríamos essa oração, mas o Senhor Jesus, ele faz uma oração onde ele toma esses pães, esses peixes, e ele agradece, ele dá graças ao Pai, ao Eterno, ao Criador, a Deus. E aí ele repartiu aos seus discípulos. Eu não sei como você faria essa oração. Como seria seu clamor? Muitas pessoas acham que a oração de ações de graça é uma oração sem poder. E é muito pelo contrário. É uma oração de grande poder. E diante disso, houve uma multiplicação tremenda. Ou seja, a oração de ações de graça, a oração de agradecimento multiplica as bênçãos do Senhor. Presta atenção nisso. O Senhor Jesus estava nos ensinando o poder de um coração grato, contente, diante de Deus, que multiplica as bênçãos do Senhor. Seja grato. Comece a ser grato pelo ano 2020. Entenda que este momento que você está vivendo vai passar. Tanto de alegria, até como de tristeza, de dores. Mas seja grato, porque vai multiplicar as bênçãos do Senhor. Esse é o segundo elemento do poder da gratidão. Mas tem um terceiro elemento. A gratidão tem o poder de trazer contentamento. Presta atenção. Paulo, falando lá em Filipenses, capítulo 4, o versículo 11 ao versículo 13. Deixa eu ler para vocês. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, Paulo estava contentado com tudo aquilo. Se não há contentamento pelo que Deus te dá, ele não pode multiplicar. Ele não pode multiplicar aquilo que ele tem te dado. Se não há esse descanso, esse contentamento nas benécias de Deus, qual o motivo, qual a motivação do Eterno, do Criador, para continuar te dando? Ou seja, se eu não sou grato, eu sou ingrato. O poder da gratidão é um poder multiplicador, mas também gera contentamento. O descontente deprecia a bênção do céu. O descontente é como se ele negasse aquilo que ele está recebendo. Você está vivo, você tem saúde. Ah, não tenho saúde, estou passando por uma situação. Dê graças a Deus. Seja contente para que haja uma manifestação das bênçãos do Senhor e ela se multiplique na sua vida, na sua casa, em tudo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Então, o poder da gratidão traz contentamento. A pessoa fica contente com aquilo. Mas o descontente não tem como receber a continuidade das benécias de Deus. A gratidão tem esse poder de multiplicação. Guarda isso. A gratidão tem este poder de multiplicação. Seja contente com aquilo que o Senhor está te dando. Mais ainda, tem um quarto elemento. Olha que coisa fantástica. A gratidão tem o poder de trazer vida aonde existe morte. A gratidão tem o poder de trazer vida aonde existe morte. Guarda aí. Em João, novamente, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, vai nos falar do momento crucial da ressurreição de Lázaro. Você conhece a história de Lázaro?
Mas o momento crucial, e o versículo 41, depois que Jesus dá uma ordem para retirar a pedra onde estava o morto, Lázaro, ele vai e dá ações de graça. O texto é bem enfático. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. João 11, versículo 41 ao 43. Ou seja, ele deu graças, ações de graças, agradecimento ao Pai, ao Eterno, ao Criador, por um morto. E quando ele abriu os seus lábios e falou: sai para fora, o morto recebeu vida. O poder da gratidão coloca a vida aonde há morte. Guarda essa frase. O poder da gratidão coloca a vida aonde há morte. Você que está deitado está me ouvindo. Você que está em pé, você que está sentado. Qual tem sido a sua morte? Agradeça a Deus para que as trevas da morte sejam dissipadas pela luz da vida. Guarde isso. Nesta aula que nós estamos trazendo um ensinamento muito específico de gratidão nesse final de ano, no fechamento do ano de 2020, um ano complexo, um ano difícil, mas um ano para ser agradecido. Você está vivo. Dê graças a Deus. Mas, diante disso tudo, por que Deus interessa tanto pela nossa gratidão? Outra pergunta: por que Deus se interessa tanto pela nossa gratidão? Porque as ações de graça mudam as nossas atitudes diante da vida. O poder da gratidão produz alegria ao coração do Pai. Primeiro, mudam as circunstâncias. Segundo, promovem contentamento. Terceiro, geram vida. Quarto, por tudo isso, seja grato. Mas ainda tem um último elemento. Um último elemento fantástico que eu quero trazer para fechar esta aula da Escola Bíblica Dominical. Um último elemento fantástico. Quero concluir este ensinamento com este elemento do poder da gratidão. O que é mais importante do que a vida? O que seria mais importante do que a vida? Fica essa pergunta. Pensa aí no seu coração. O que é mais importante do que a vida? O que é mais importante do que a vida é uma vida em Deus. É uma vida com Deus. É uma vida envolvida por Deus. O poder da gratidão promove salvação. O poder da gratidão promove salvação. Guarda isso dentro do seu coração e leve isso para sempre dentro da sua mentalidade, dentro do seu psique, dentro das suas emoções. Tem uma história, uma das histórias fantásticas que a Bíblia nos conta, que a palavra de Deus nos ensina, do Senhor Jesus. Ela se encontra lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, nós vamos até o versículo 21. Fala do Senhor Jesus entrando em certa aldeia, onde havia 10 leprosos. 10 leprosos. Esses 10 leprosos procuraram se encontrar com Jesus. Sabe que Jesus estava ali? O texto no versículo 12 diz bem assim: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos saíram ao encontro. Lucas 17, versículo 12. E esses 10 leprosos, o texto bíblico, no versículo 13, vai dizer: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus teve misericórdia. Versículo 14 diz: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. Jesus só deu uma palavra com relação ao milagre, à cura. Bom,
Porque esses 10 leprosos, eles ficavam juntos porque um cuidava do outro. Primeiro ponto. Segundo, eles tinham um entendimento da lei de Levítico, capítulo 14, versículo 2, ou seja, a lei do leproso. Eles ficaram a certa distância de Jesus e clamaram por misericórdia, pelo dom da cura. Jesus deu uma direção, cumprindo a lei, vão e mostre ao sacerdote, porque um dos cumprimentos da lei era para que a pessoa que fosse curada, ela tinha que passar por toda a observação, toda a análise, toda a investigação dos sacerdotes, para ele voltar para o seio da família, para voltar para a comunidade. Quer dizer que ainda não havia, a palavra de Deus não fala sobre um leproso ter sido curado. Jesus está fazendo esse grande milagre. Mas aí fica implícito algumas situações que eu quero que você guarde neste ensino final. 9 leprosos não voltaram, você conhece o texto. Só um voltou. Havia uma lei cerimonial, uma lei de cumprimento que esses 9 leprosos observaram e cumpriram. Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio cumprir a lei, mas Jesus se tornou maior do que a lei. Jesus se tornou a própria graça de Deus, o próprio manifestação do amor na pessoa do Senhor Jesus. Ele se tornou maior. Lei, Jesus. Jesus se tornou maior do que a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio revogar. Por isso ele deu essa direção. Mais um, o texto bíblico diz que e olha só, versículo 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, observou que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Aqui tem um ponto muito interessante. Ele fazia parte desse grupo e ele sabia da lei, porque eles conversavam sobre isso. Mas ele era estrangeiro, era considerado imundo. Os outros judeus, vamos assim dizer, os 9, conheciam da lei, mas tinham a religião, a religiosidade enfurnada, encravada nos seus corações. Este entendeu que Jesus era a graça e foi agradecê-lo. Versículo 17 a 19. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus. Preferiam, mesmo com uma direção de Jesus, se apresentar aos homens do que entender que Jesus era a própria salvação. Sendo este estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O agradecimento, a postura daquele homem manifestou o poder da salvação. Não somente de ter uma vida limpa, não somente de ter uma vida no seio da família, não somente de ter uma vida na comunidade, voltar para o trabalho, mas promoveu uma vida eterna, uma vida que vai ser manifestada pela eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso, do Salvador, do nosso Senhor. Ou seja, graças, a gratidão tem um poder de gerar vida, mas uma vida de salvação. Aqueles 9 receberam vida, receberam a vida, voltaram, mas só um recebeu a palavra de salvação. A tua fé te salvou. A gratidão a Jesus tem esse poder imensurável de gerar salvação. Quantos têm sido gratos a Jesus pelos milagres que ele tem feito na sua vida e na sua casa? Porque essa gratidão gera dentro do seu coração e em toda a atmosfera espiritual salvação. É o reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Concluindo,
fechando esse ano de 2020, dentro do contexto da Escola Bíblica Dominical, com esta aula sobre o poder da gratidão, eu quero te aconselhar a exercer, a colocar em prática a gratidão de 3 formas. Primeiro, considerando o quanto Deus fez por você. Considerando o quanto Deus fez por você. Segundo, lembrando dos benefícios que Deus fez em sua vida. Lembrando dos benefícios que Deus fez na sua vida. Seja grato. E terceiro, expressando o amor através da gratidão. Tendo atitudes práticas para pessoas próximas a você e quem sabe algumas até distantes. Um telefonema, um agradecimento, carinho, palavras de amor, gestos de amor, de apreço a um ancião, a uma criança, a sua esposa, ao seu marido, expressando a gratidão da vida que o Senhor te deu. Concluo dando mais uma direção. Você tem experimentado os benefícios da gratidão? Se não, reveja o que você está fazendo. Como você tem lidado com as circunstâncias adversas? Com gratidão ou com murmuração e ingratidão? Não quero encerrar desta forma, mas quero deixar essas palavras para a reflexão. Porque existe um poder imensurável na gratidão. E neste ano de 2020, precisamos ser gratos. Quero encerrar fazendo uma oração por você, pela sua família, pela sua casa. Fazendo uma oração para que o fechamento do ano de 2020 você possa ser grato por aquilo que foi positivo e por aquilo que até não foi tão positivo assim. Por aquilo que você teve como benefício e aquilo que você imagina que não foi tão benefício assim. Porque nós temos um Deus que Ele entende o meu e o seu coração, mas que Ele é movido por princípios que Ele mesmo estabeleceu. E o poder da gratidão é um princípio que muda situações. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse ano de 2020, pelas famílias que estão ouvindo, pelos homens e mulheres que estão ouvindo, que a Tua graça, que a manifestação de vida, de contentamento, de paz, seja real no coração deles. E se ainda não foi, que a partir deste momento haja uma manifestação de poder, Senhor, que eles sejam agradecidos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E que este ano de 2020, que se encerra, Senhor, o Senhor venha nos dar, Senhor, da manifestação da Tua graça, dos Teus benefícios, para que nós continuemos, Senhor, esta caminhada, esta jornada, este propósito que é de paz e não de luta, e não de morte, mas de vida, e vida em abundância. Pai, eu quero Te louvar por essa Escola Bíblica Dominical, pela Igreja Batista, Senhor, em Itaparica, Senhor, por tudo que ela representa, Senhor, por estes momentos de ensino e de conhecimento, ó Pai. Que tudo seja para a Sua honra, para a Sua glória e para o Seu louvor. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.